Primeira coisa, então, como eu falei, hoje eu não vou fazer uma aula completa, né, esgotar um assunto, mas vou fazer um panorama dessa parte de lógica, começando a falar qual que é o propósito desse conteúdo. Né? Não é um estudo de lógica. Né? A lógica em si é uma área de pesquisa, inclusive. Tá? Uma área de pesquisa até meio difícil, assim, meio árdua. Né? Mas, então, assim, é um assunto muito vasto. Lógica é um assunto muito vasto. Mas o que interessa para a gente aqui, primeiro, é a lógica clássica, a lógica quase aquela que a gente usa todo dia. Né? Mas é a lógica que aparece na matemática. Vamos até chamar de lógica matemática. Tá? Toda essa primeira parte do curso, até a gente chama de lógica e linguagem matemática. Porque, a ideia é que vocês tentem aprimorar, não vou nem dizer absorver, porque todos nós já usamos a lógica, quem melhor, quem pior, mas todo mundo usa a lógica. Aliás, está na moda usar mal usada a lógica atualmente, mas vamos pular esse lado. Interessa quanto que ela aparece na linguagem matemática, no texto matemático. Tá? Qual o papel dela na matemática? A matemática é muito mais do que a lógica, mas cada área do conhecimento tem a sua maneira de validar o próprio conhecimento. Né? Validar, isso aqui é uma verdade nessa área. Né? Nas ciências naturais, na física, na química, você tem toda a parte teórica, mas só a parte teórica não dá conta. Primeiro que as teorias têm que dar conta de explicar os fenômenos, senão elas não prestam. Né? A matemática não tem essa necessidade. A matemática não precisa explicar nada. Embora acabe explicando, ela não precisa explicar, mas enfim. Mas principalmente na física, na química, você tem um método empírico para validar o conhecimento. Aliás, tem uma videoaula que dá uma pincelada sobre essa questão para quem tende para essas áreas, pode ser um debate interessante. Não é com o Rodrigo, é com outro professor, Eduardo Gueron. Tá? E com participação do filho dele de vez em quando, filho pequeno que atrapalha. Mas principalmente, e aí eu vou começar a compartilhar aqui. E eu espero não travar, tá, gente? Porque eu tô tenso. Eu vou ficar de olho no Telegram, porque às vezes eu posso continuar. Agora eu não vou mais ver a página da RNP, eu vou ver os meus slides, tá? Então, de vez em quando eu vou ficar aqui vendo no grupo do Telegram se eu travei. Espero que não. Então, principalmente, a gente vai olhar, vamos olhar para o texto matemático. Né? Onde é que aparece a lógica? A lógica é uma das camadas do texto matemático, do raciocínio matemático, da argumentação matemática. É o que dá a consistência. Tá? Vamos ver isso. Então, é o que dá a estrutura ao texto matemático. Tá certo? Tem várias camadas vou botar um vermelhinho aqui. Tá? Tem várias camadas no texto matemático. Uma delas é a estrutura argumentativa, tá? Que não tem nada a ver com significado. Os significados são no mundo da matemática, da linguagem matemática. Né? Todos os triângulos, retângulos têm lá a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Tem uma estrutura lógica por trás disso, que eu vou até comentar daqui a pouco, e tem o conteúdo, né, o significado das coisas. O que é um triângulo, o que é um triângulo retângulo, o que são catetos, o que é hipotenusa, o que é essa relação de quadrado e tudo mais. Tudo isso é conteúdo matemático, não tem nada a ver com lógica. Né? Mas as coisas estão articuladas quando você resolve uma equação, quando você demonstra um teorema, as coisas estão articuladas, estruturadas de maneira lógica. Então a ideia aqui dessas primeiras 2 semanas do curso é olhar um pouco para esse lado, para essa camada da lógica, de modo que vocês consigam, eventualmente, suprir algumas lacunas ou identificar melhor, porque isso não é trabalhado no ensino médio, não diretamente. Né? Indiretamente sempre, não tem como você resolver um problema matemático se você não usar a lógica. Mas não é tratado explicitamente. Ninguém vai, vamos falar sobre lógica agora. E a gente vai falar um pouco sobre lógica para
eliminar esse tipo de problema. Às vezes, a dificuldade que vocês têm na compreensão de um tópico ou na resolução de problemas é de natureza lógica e nem sempre de natureza matemática. Então, daí o cuidado para olhar um pouco para isso. Tá? Então, o papel que a lógica vai cumprir para a gente, a lógica matemática, é garantir a consistência da argumentação. Certo? Aqui eu destaco que a lógica não se preocupa com o significado. Tá? Para dar um exemplo do que eu estou falando, exemplo clássico, em qualquer curso de lógica, esse sempre vai aparecer, silogismo aristotélico, né, que o pessoal chama. A gente considerar as seguintes proposições aqui. Todos os seres humanos são mortais. E Sócrates é um ser humano. Logo, eu posso concluir que Sócrates é mortal. Acho que ninguém vai contestar essa argumentação. Ela faz sentido do ponto de vista lógico e do ponto de vista semântico também, o significado. Mas, para a lógica, é igualmente válido o seguinte argumento. Todas as maçãs são azuis. Sócrates é uma maçã. Logo, Sócrates é azul. Para a gente, isso é um monte de besteira, né? Quando você olha para o significado. Do ponto de vista lógico, os dois argumentos são idênticos. É a mesma estrutura lógica e ambas oferecem argumentos válidos, tá? Significando que, se essas duas premissas forem verdadeiras, eu posso concluir, a lógica me garante que a conclusão é necessária, tem que acontecer. Né? Se essas duas premissas forem verdadeiras, esta conclusão segue automaticamente. Né? A lógica está em paz com a sentença abaixo. Né? A gente descarta porque as frases fazem sentido, mas são falsas. Nem as maçãs são azuis e nem Sócrates é uma maçã. Tá? Sócrates poderia ser azul. Tá? Se eu não conhecesse Sócrates e nem soubesse que os seres humanos não são azuis, pelo menos até onde eu sei, nunca encontrei um azul, então eu não poderia concluir nada, mas eu sei que eu descarto o argumento porque as minhas premissas não são verificadas. Tá? Mas mesmo quando eu não sei do que o assunto fala, tipo aqui, todos os luscos são loscos. Lesca é lusco, conclusão, lesca é losco. Tá? Eu não sei o que essas coisas significam, então não posso avaliar o que está sendo dito. Na verdade, não me interessa porque é um assunto que igual eu sei nada, na verdade é um monte de besteira, evidentemente. Mas do ponto de vista lógico é o mesmo argumento de antes. Né? Então o que a lógica olha é essa estrutura por trás do discurso, por trás do texto, né? Esse esqueleto, digamos assim, que conecta os argumentos e que te diz assim, essa argumentação está correta. Se os conteúdos fazem sentido ou não, né, se os conteúdos são verdadeiros ou não, isso fica para o contexto. No caso, a gente vai falar de expressões matemáticas. Então, a matemática vai dizer, né, se a expressão que eu estou usando é verdadeira ou falsa. Mas o que a lógica busca é garantir que o argumento está correto. Está bastante clara essa ideia para vocês? Então, vamos ver qual é o objeto da lógica. Né? O propósito é esse. Com o que a lógica mexe? Proposições. Né? O que são proposições? São sentenças escritas na linguagem do contexto que você está usando. Em geral, para a gente vai ser matemática. Aqui, às vezes, como exemplo, a gente dá exemplos, digamos, fora da matemática, que nem esse de Sócrates, ou das maçãs, ou dos luscos. Né? Mas é uma sentença, de preferência bem construída, ela tem que fazer sentido, mas isso não interessa a lógica, interessa o seu contexto específico, no caso, em geral, a matemática. Tá? Mas o que interessa é que é possível se atribuir um valor verdade, como a gente chama essa sentença, tá? Entendendo por isso que é dizer que ela é verdadeira ou que ela é falsa, e não ambas. Né? Não pode não ser nenhuma das duas coisas, ela tem que ser verdadeira ou falsa, mas não pode ser simultaneamente verdadeira ou falsa. Isso para a gente é uma proposição. Certo? Exemplos. 2 é um número primo.
Essa é uma sentença, faz sentido, e a gente pode atribuir um valor verdadeiro. A gente sabe que essa proposição é verdadeira. Tá? Então, ela é uma sentença que é uma proposição porque ela admite um valor verdade. Tá? No caso, é verdadeiro. 100 é um número ímpar. É uma proposição porque ela admite um valor verdade. No caso, falso. Tá? Mesmo quando eu não sei, tipo, existe vida inteligente fora da Terra. Tá? Até onde eu sei, a gente ainda não conseguiu achar. Tá? Não sei se eu estou desatualizado. Tá? Mas é uma proposição. Certamente, ou existe vida inteligente fora da Terra, ou não existe. Então, ela é verdadeira ou é falsa. O fato que eu não sei se ela é verdadeira ou falsa, não tira dela o caráter de proposição. Tá? Certamente, ela não é simultaneamente verdadeira e falsa. Tá? Então, tá, eu desconheço. Não sei se a gente vai saber disso um dia. Na verdade, a gente pode descobrir um dia que ela é verdadeira. A gente nunca vai descobrir se ela é falsa. Bom, nunca. Nunca. É melhor nunca dizer nunca, né? Enfim. Certo? Isso é uma proposição. Bem direto. Parênteses. Na verdade, a coisa pode ser um pouquinho mais enroscada. Tá? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês no final da aula para ilustrar que a gente pode ter algumas situações meio paradoxais. Tá? Na verdade, alguns paradoxos que apareceram no final do século XIX, começo do século XX, acabou levando a matemática e a filosofia em torno também da matemática a algumas questões bem interessantes. Um dia, quem estiver interessado, posso falar sobre isso. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não. É bom, às vezes, voltar lá para a página da RNP e ver um monte de carinhas aqui acompanhando. Vocês podem achar que não, mas dá uma boa sensação. Né? Mas, enfim, só que, como vocês podem imaginar, esse tipo de proposição muito simples, né, muito atômica, 2 é o número primo, está falando só sobre o número 2. É muito pouco. Já quando a gente fala, por exemplo, o exemplo que eu dei antes, todo triângulo retângulo tem o quadrado dos seus catetos, a soma do quadrado dos seus catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Bom, isso já envolve mais coisa, envolve mais proposições. Né? Triângulo, já o fato de ser um triângulo, mas o triângulo ser retângulo, isso o triângulo tal é retângulo, é uma proposição. Né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, é uma proposição. Então, eu estou juntando proposições simples. Normalmente é assim que aparece. A gente não fica falando uma coisa muito pontual. A gente fala coisas mais conectadas entre si. Várias proposições conectadas entre si. Então, tem os chamados conectivos. Tá? São 4, 3 mais 1, enfim. Se a gente não ligar muito para o nome conectivo, são 4. Tá? Que vão nos interessar. Então, eu vou apresentar brevemente esses, vou me deter mais sobre 2 deles, tá? Que são, em geral, aqueles que geram um pouquinho mais de confusão. Tá? Mas só para apresentá-los, enfim, deixar vocês mais prontos para assistir às aulas. Então, o primeiro deles é o mais, digamos, natural para a gente, porque praticamente é o jeito que a gente sempre usa, usa na linguagem normal, que é esse conectivo. Aqui eu vou usar exemplos bestas assim, da linguagem usual, tá? Não vou dar exemplos matemáticos. Exemplos bestas, assim, mas não é muito relevante. Tá? Então, André é andreense e Bernardo é australiano. Cada uma dessas duas aqui é uma proposição no sentido que eu falei antes. Claro, quando eu digo André, é um André bem específico. Tá? Uma pessoa com RG, CPF, data de nascimento, tá? Não é um qualquer André. Tá? Mas, enfim, André é andreense. É uma proposição que vai ser verdadeira ou falsa, dependendo se André, de fato, for andreense. Bernardo é australiano, que Bernardo também é um indivíduo bem específico. Também é uma proposição que vai ser verdadeira ou falsa. Eu não conheço Bernardo, então não sei dizer se é verdadeiro ou falso. Tá? E eu estou juntando, criando uma nova proposição, conectando essas duas com o conectivo E. A gente chama de conjunção, mas o nome aqui não é importante. Tá? Conjunção. Perdão com a minha caligrafia, tá? Mas enfim.
quando for importante a caligrafia, eu vou caprichar um pouco mais. Aqui o sentido usual que a gente dá para isso, quando é que essa proposição é verdadeira, né? Quando ambas as proposições são verdadeiras. Tanto André tem que ser andreense, quanto Bernardo australiano, para eu dizer que essa proposição é verdadeira. É como a gente usa na vida normal, digamos assim, né? Fora da matemática. Acho que não tem nenhum mistério. Outra maneira de conectar, bastante usual também, é ou. Ou. Caetano, de novo, um indivíduo específico, estuda na UFABC. Verdadeiro ou falso? Não sei. Diadora, eu não conheço nenhuma diadema, tá? Então virou Diadora. Mas também representa uma pessoa específica, tem 20 anos. São duas proposições. Essa proposição de Diadora tem 20 anos, ela tem um defeito, porque ela pode variar o valor verdade com o passar do tempo, né? Durante um tempo ela é falsa, depois ela fica verdadeira por um ano e depois ela volta a ser falsa. Mas enfim, no dia de hoje, essa frase é uma proposição, tá? E vai ser verdadeira ou falsa. Se alguém conhecer Diadora, pode me informar. Como é que a proposição completa, né, funciona? Bom, para ela ser verdadeira, uma das duas tem que ser verdadeira. Ou ambas, tá? Na matemática o ou é inclusivo, tá? Se Caetano estudar na UFABC, essa proposição é verdadeira. Se Diadora tiver 20 anos, essa proposição inteira é verdadeira. E se Caetano estudar na UFABC e Diadora tiver 20 anos, essa proposição continua verdadeira. Aqui tem que tomar um pequeno cuidado, que às vezes na linguagem normal a gente usa o ou exclusivo, tá? Ou estou aqui dando aula, ou estou na minha cama dormindo, né? Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Muitas vezes a gente usa o ou com esse caráter exclusivo. Na matemática, o ou é sempre inclusivo. Quando for para ser exclusivo, é dito isso explicitamente. Tá certo? Não tem nenhum comentário até agora no bate-papo. O terceiro conectivo é praticamente um dos mais utilizados, que é o formato se, então. Se uma coisa, então outra. Aqui eu vou dar só um exemplo, mas eu vou falar nele daqui a pouco. Se Maurício, de novo, Mauá não é nome, né, gente? Então, eu peguei Maurício fala besteira, então o senhor Pires reclama de Maurício. Aqui eu tenho duas proposições. Maurício fala besteira e senhor Pires reclama de Maurício. Cada uma delas tem um valor verdade, mas elas estão conectadas nesse formato. Se alguma coisa, então outra coisa. Quando é que uma proposição desse tipo é verdadeira? Quando é que uma proposição desse tipo é falsa? Bom, onde isso sempre aparece é em teoremas, né? Se um conjunto de coisas, então uma certa conclusão. Aqueles exemplos de antes, se todos os seres humanos são mortais e Sócrates é ser humano, então Sócrates é mortal, né? Eu posso estruturar aquele argumento desse formato, né? Eu tinha 3 proposições, junto as primeiras duas, deixa eu até voltar lá. Aqui. Vamos ficar com esse esquisito aqui, né? Eu tenho uma proposição aqui, né? Eu tenho essa outra aqui, junto com e, né? Essa é uma proposição. Se essa proposição, então esta última. Normalmente um teorema, até uma resolução de exercício, está meio que utiliza muito essa estrutura C. Então, é fundamental a gente entender quando é que uma proposição desse tipo é verdadeira, quando é que ela é falsa, dependendo dos valores de verdade das duas proposições que a compõem. Eu já volto nessa situação, porque essa é uma das coisas para a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, tá? É comum cometer erros nesse tipo de situação, tá? O último conectivo, que na verdade ele não chega a ser um conectivo, ele é um operador, porque conectivos conectam, né? Esse cara aqui, ele opera sobre uma proposição. Os anteriores, eu pegava duas
e juntava de alguma maneira, então conectava. Mas a gente não está fazendo muito essa distinção, então tudo é conectivo aqui. Tá? Como não é um estudo de lógica, não é um problema chamar a negação de conectivo, mas na verdade ela opera sobre uma proposição. Vamos pegar uma proposição aqui. Senhora Serra é brasileira. Vamos assumir aqui que não tem dupla nacionalidade, tá? Não existe isso. Cada um só tem uma nacionalidade. O que é a negação dessa proposição? É uma proposição, tá? É verdadeiro ou falso? Eu não conheço a senhora Serra, então não posso dizer, mas é verdadeiro ou falso? É uma proposição. Poderia ter duas candidatas aqui. Senhora Serra não é brasileira, senhora Serra é chilena. De novo, eu estou assumindo que não existe dupla nacionalidade, tá? Ela não pode ser chilena e brasileira ao mesmo tempo. Tá? Vamos excluir isso na vida real, é possível. Tá? Então, eu tenho... Essas duas aqui são evidentemente antagônicas, né? Mas essas duas aqui também são incompatíveis, né? Nessa hipótese que eu estou fazendo, que não existe dupla nacionalidade, né? Não tem como ambas serem verdadeiras, tá? Mas tem como ambas serem falsas. A senhora Serra pode ser australiana, que nem o Bernardo, tá? Então, o que a gente entende por negação? Por negação, a gente entende o que está acontecendo aqui, né? A gente às vezes fala, claro, se a senhora Serra é chilena, isso nega, se eu afirmar que ela é brasileira, e vocês me informarem, não, olha que a senhora Serra é chilena, isso nega o que eu falei, mas não no sentido da lógica, né? Digamos assim, isso contraria o que eu falei. A negação na lógica tem um sentido de complementaridade. O contrário de ser brasileiro, o complementar de ser brasileiro é não ser brasileiro, né? É ser qualquer outra coisa menos brasileiro, né? Numa sentença como essa, pode parecer uma coisa meio óbvia, mas quando você entra no contexto matemático, por exemplo, é bastante comum, sei lá, A menor que B. Qual a negação disso? Muitos, às vezes, colocam A maior que B. Se o número não é menor que o outro, então ele é maior. Não, ele pode ser igual. A negação tem que contemplar todos os casos complementares. Tá certo? Então, a negação, eu vou usar já símbolos, vocês vão nas aulas, quando a gente, para poder trabalhar de maneira geral, mostrar como funcionam os conectivos, a gente tem que usar um pouco de símbolos. A gente denota normalmente com, deixa eu apagar isso aqui, para não ficar... A gente denota com letras minúsculas, em geral P, Q, R, S, proposições. Tá? Então, se eu tenho uma proposição P, a negação dela, já adiantando o símbolo, é isso aqui é um segmento horizontal e uma barrinha para baixo, tá? Aqui está meio torto, mas é isso. A gente denota assim, tá? Uma proposição, imaginem que essas linhas são retas. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Tá? Senão não seria uma proposição. A negação tem o valor verdade exatamente oposto. Se a proposição for verdadeira, a negação é falsa. Se a proposição for falsa, a negação é verdadeira. Ou seja, uma delas é verdadeira e a outra é falsa. Não são ambas verdadeiras, não são ambas falsas. Tá? O que não funciona aqui. Aqui não tem como ambas serem verdadeiras, mas tem como ambas serem falsas. Portanto, uma não é negação da outra. Aqui, se for verdadeiro que a senhora Serra é brasileira, é falso que ela não é brasileira. Se for verdadeiro que ela não é brasileira, é falso que ela é brasileira. Ok? Até aqui alguma pergunta? Quem faz lógica de programação já estudou bastante isso. E eu diria também a recíproca. Recíproca não, na verdade é contrapositiva, como vocês vão aprender depois. Se não estudou bastante isso, não vai fazer lógica, não vai conseguir fazer muita lógica de programação. Quem pretende ser, né, quem quer fazer computação, vai ter que manjar muito de lógica. Né? Você não consegue dar conta de um programa, mesmo sem scriptzinho básico, se você não tiver um mínimo de organização lógica. Aliás, aproveitar a deixa aqui do comentário do Felipe,
Aliás, a Dona Júlia, desculpa, que apareceu de novo o Felipe. Coisa de portas lógicas é maravilhoso, sim. Até circuitos elétricos também, né? Onde a lógica entra também, que pode não ser tão óbvio assim, mas ela entra, é típico na coisa da programação, mas isso na matemática é muito importante. Na computação também, nas outras áreas não deixa de ser importante, mas principalmente na matemática, que você lida com objetos abstratos, tá? A ordem do seu argumento, a ordenação do seu argumento é extremamente importante. Não existe uma única ordem correta, a não ser que o problema seja muito simples mesmo, então não tem muito o que ficar inventando. É assim, ó, isso, depois isso, acabou. Tá? Mas quando problemas são mais complexos, principalmente, você tem, às vezes, vários caminhos, só que tem que estar bem estruturado. Se você não cuidar dessa ordem, você vai se perder. Tá? Então, essa é uma dica. E a lógica, o pensamento lógico, nesse nível elementar mesmo, não precisa ter nada muito avançado, é fundamental nessa estruturação.